Então, é complicado você manter esse material como sangue, esperma, papéis, papiloscopia. Precisa de um orçamento. De um orçamento e precisa... Exatamente, porque você tem que ter Não, precisa uma de dinheiro, condição gente. especial. É de dinheiro, você precisa de dinheiro. E você não tem dinheiro para as coisas mais básicas. Então eu entendo que não exista. Mas é uma pena que não exista. É uma pena que não exista. Porque a perícia, quando chega no local, a gente acompanha muito isso e vê o cuidado que eles têm de levantar isso. E como, às vezes, um fio de cabelo muda toda uma história. Então, os peritos, eles chegam com um know-how muito grande para a coleta desse material. Então, é uma pena que depois esse material não consiga ser conservado como deva, porque eles têm um total apreço para colher isso. Sim, e daí aqui no Dana Lígia daria. Mas não vai ter, não tem o que fazer, não tem como você voltar. De qualquer forma, a menina foi enterrada no Distrito Federal, né, em Brasília. O túmulo dela é visitado até hoje. Como a Ana Toledo mandou aqui em Brasília ela virou uma santinha. Exatamente. O túmulo dela é repleto de flores e é visitado. E muitas pessoas dizem ter alcançado graças recorrendo a ela. Criou essa aura de santidade mesmo. De alguma maneira ela continua eterna, né? Eterna, porque estamos, inclusive, aqui falando e lembrando a todos que, assim, o ano de 73 foi o ano que mudou a relação que havia até então com a liberdade das crianças em todas as grandes capitais do Brasil. 3 crimes muito próximos, 3 crimes muito chocantes, que fez com que os pais começassem a prestar mais atenção na liberdade, na ação das crianças, que começou a chegar à conclusão que havia uma rede de pedofilia, havia uma rede de tráfico de drogas internacional passando pelo Brasil. Depois, a gente assistiu outros crimes aí, como o da Cláudia Lecim, que isso ficou claramente constatado alguns anos depois. Então, foi um tempo em que foi um despertar, efetivamente, um despertar da inocência. Sim, total. O problema é que o crime vai evoluindo. Vai evoluindo e vai sendo reeditado, né? Hoje você vê os crimes que a gente já trabalhou com esses casos mais recentes, e você começa, quando olha esses mais antigos, a olhar e falar, nossa, mas parece uma reedição daquele crime, são reedições mais elaboradas, muitas vezes, e obviamente com um modus operandi muito parecido e com a investigação muito mais firme, que faz com que a gente comece a traçar essas conclusões para esses crimes e chegar a algumas ideias. É como você falou, o crime da Ana Lídia, depois o Carlinhos, e muito próximo, tem a carta de sequestro. Tem, né? Você tem um pedido, porque ele já sabia que o pai do Carlinhos tinha conseguido mais dinheiro do que tinha sido solicitado, porque comigo talvez não aconteça. Ali eles também se aprendem. Bandido se aprende com bandido. Também, ele né? vai aprendendo. E depois, como a história da Ana Lídia e as cartas de sequestro, o que acontece, Beto, é que teve um momento que as pessoas também já não sabiam mais se aquelas cartas eram verdadeiras. Ou se era alguém também ou era alguém rapidamente se aproveitando. Quando o corpo aparece, cessa tudo. Então, e essas 2 cartas foram colocadas em horas, né? Horas. Né? Elas já estavam, provavelmente, elas já estavam prontas. Provavelmente, elas já estavam arquitetadas e elas já estavam na mão. Sim. Isso foi uma coisa por horas. Provavelmente, o que eu penso é que a menina
né? Ela tinha 7 anos. Em algum momento ela reconheceu, que é o clássico. Mas como de cara, você se o falou, irmão pegou, o irmão no carro, levou e levou para outro tá lá, lugar. Oi, tio Duque. Exatamente, pega e leva para um sítio e deixa a menina lá. E ela quer voltar para casa, começa a chorar. Uma menina de 7 anos que não tinha o hábito de sair e foi levada pelo irmão e reconhece um amigo do irmão e reconhece um funcionário da mãe e começa a chorar, pronto, acabou o plano. Mas você acha que eles não já tinham a premeditação de matar ela? Não sei. E para que é uma pessoa? Não sei. Eu acho que a princípio, não sei. Acho que a princípio. Fala. Não, eu acho que a gente tem que entender que quando entra uma alteração de consciência, uma inflação de droga, a gente não consegue medir o que o indivíduo está premeditando, né? Então, até por isso, por exemplo, essa tortura toda e essa violência sexual que ela sofreu? Bom, a violência sexual pode ser até uma tara, né? Pode ser até uma parafilia. A pessoa faz o quê? Ela usa a injeção do bigolinho lá do Samuel Klein? Porque assim, como é que consegue Jesus do céu? Não, nem a pessoa se explica. Ela tem um prazer na tortura, esse prazer sádico, essa alteração de consciência, esse animal que vem de dentro. Isso não é um animal, é uma besta, né? Porque você não sabe o nível da droga, você não sabe as misturas que tem, você não sabe se já perdeu o senso da realidade, se já entrou numa questão muito interna de brutalização do indivíduo. Com certeza existe um desejo ali guardadinho. Um desejo e uma total obstrução da consciência, né? Ou seja, a pessoa pode não lembrar que fez tudo aquilo? Sei lá, ou foi o irmão dela, ele pega um dia seguinte, acorda e fala assim, nossa, não sei o que aconteceu comigo. Não sei, dependendo da quantidade de droga e do delírio dele, da alucinação que ele teve, ele pode ficar até sem saber se era um sonho ou uma realidade. Uau. Comigo não vai colar isso, não. Homem louco. Até que a Inês Menezes também perguntou a mesma coisa que eu, se era um sequestro, porque houve violência sexual. A Rosineide Pessoa pergunta, essa história que esses criminosos eram usuários, como ficou comprovada? Porque isso daí... ficou comprovado por esse testemunho dessa Fátima, né? A Fátima é que vem e conta que ela sabia a relação entre eles que estavam envolvidos. Ela é uma grande testemunha, ela é o grande elo de ligação. Essa mulher, né? A Naila Oliveira, será que essa segunda carta pedindo menos não foi exatamente porque ela já estava morta e aí foi a coisa, vamos conseguir o que der? Pode ser. Eu, sinceramente, se eles sequestraram para conseguir um dinheiro, eles sequestraram sabendo que iam ter que matar a menina. Então ela seria morta. E ela, de repente, foi encontrada, com eles esperando, de repente, que ela pudesse ficar ainda uns 5 dias a ser encontrada. Sim, porque... ela foi encontrada onde? No meio de um... Como é que encontraram ela? Você viu? Então, o encontro dela é uma coisa que aí entra aquela live que a gente fez do acaso, né? Eles estão procurando, eles estão vasculhando, porque quem ocultou o corpo esperava realmente que desse tempo entre o pagamento e o aparecimento do corpo. Eles encontram o corpo por esses pequenos vestígios de mecha de cabelo. Jura? E de papéis jogados na mata. Então, papéis que é higiênico? O papel higiênico e o preservativo. Eles encontram papel higiênico e preservativo, eles começam a olhar os arredores, daí eles notam a mecha de cabelo. E aí era uma cova rasa. Sim, ela estava semi-enterrada. Ela estava semi-enterrada, e aí eles veem a mãozinha. E assim,
ela estava no meio do mato, ele não enterrou Era um na mato, calçada. era um matagal. Não, era um matagal. Não chega nesse matagal, quem vê, não sabemos. Não, eles dão a dica de que poderia estar por ali porque era próximo de uma casa que o menino viu. Porque a uma polícia vê a movimentação. história, tem essas duas testemunhas Exatamente. oculares. Ele A pegou... segunda testemunha. A primeira fala, o irmão pegou e levou para lá. De lá ele segue, De lá acha não alguém. sabe. Tá. Depois ele viu, olha, um carro andou por aí, coisa e tal. Tá. Eu sinceramente tendo a achar... Mas, obviamente, o que a gente está falando é em cima do que a gente pesquisou e viu. Lógico, é um roteiro, é uma ficção que a gente está Porque, fazendo. na verdade, tem muitos pontos, nesse caso, principalmente, e nesses 3 que a gente tratou, de 73, que são completamente obscuros. Sim, que foram apagados também. Alguns são obscuros, outros foram apagados. E retirados do processo. Se eu tivesse que fechar esse roteiro, eu diria que eles já tinham como decisão matar a menina. Não tem como você sequestrar uma pessoa que te conhece. Pois é. A pessoa vai te entregar, gente. Síndrome de Estocolmo, quem quiser entender, assista Clark, a série da Netflix que eu vou falar em breve, e você entende por que a menina ficou apaixonada pelo Clark. Por que se chama Síndrome de Estocolmo? Isso não vai acontecer o tempo inteiro. Entendeu? Então, é uma... Ali não ia ter. A menina ia entregar o irmão. Se foi o irmão, né? Porque nada foi provado. Irmão. E eles não foram condenados por falta de provas. Sim. A Narla Oliveira, já falei, eu quero te comentado. Ana Toledo, será que os pais não foram ameaçados? Deve ter gente viva importante. Sim, pode ser. Podem ter sido ameaçados, os pais podem ter tido a vida completamente devastada. Acho que tem um choque muito grande também da história, né? Que causa uma história dessas, deve ter um impacto violento. Sim. Na vida pessoal, assim, acaba a vida dele, acabou a vida dele. Você já assistiu a Menina que Sumiu no Vaticano? Eu estou assistindo, da Netflix. Não. É uma série muito boa de uma menina que some em 1983, porque o Vaticano, para quem não sabe, é um estado dentro do estado. É um estado pequeno, de meio quilômetro quadrado, onde moram pessoas. E os pais dessa menina, essa família, mora dentro do Vaticano. E ela é sequestrada, saindo de uma loja de música. Só que eles começam... Para você ter uma ideia, até o Papa João Paulo II vai na casa dos pais, dá um abraço, fala, estou com saudade de você. Porque eles começam a cobertar tudo, porque é um sumiço de uma menina que pode colocar em xeque todo um sistema. A própria Ana Lídia podia colocar em xeque todo um sistema. De uma série de coisas. Porque Sim. ali, se ela fosse descoberta, iam descobrir uma rede de pedofilia. Iam descobrir uma rede de prostituição infantil, de tráfico de drogas, internacional, ligado de altíssimo escalão. Entendeu? De facilidades, de tráfico de influência, de pessoas que... Nossa, a gente sabe que se no avião da FAB transportam 39 quilos de cocaína, imagina. Então, se você... então, o que acontece... Hoje. E aí você tem o ponto... Ali você tinha tudo muito mais organizado para eu ter mais controle. Como em 83 no Vaticano era mais fácil. Hoje é muito mais complicado. Você tem câmeras, você tem uma série de coisas. E imagino hoje, esse irmão, se foi ele, tirando a menina da porta da escola, tem câmera, te rastreia em tudo. Tem seu celular, é mais difícil. Você hoje. Colhe um material. Hoje Sim, você não o rastreamento é diferente. Você joga no hoje genético. Exatamente. Hoje você tem... Mas é que ela tinha uma chance, Ana Lídia, de ter ter a sua vida com justiça. Porque tinham tantos elementos que era possível construir a história. Então, desde que permitissem que a polícia trabalhasse. Inclusive a própria comparação do pneu. Do pneu da moto. Só isso daí, gente. Eles fizeram... porque assim... A investigação diz que eles chegaram... Os investigadores chegaram a tirar o molde. O que a Ana traz aqui, será que os pais foram ameaçados? Que eu estou pensando agora. Talvez eles salvem o filho, não porque papai e mamãe vai salvar filhinho, porque já perdi filhinha, ficou com filhinho. É porque eu vou ter que salvar ele, até para me salvar. Porque se ele for preso, tudo cai.